Você já se perguntou o que realmente se esconde nas profundezas das montanhas assustadoras? Neste vídeo, vamos acompanhar um audacioso caçador de tesouros em sua jornada pela Montanha do Terror, onde mistérios e perigos se entrelaçam. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa aventura aterrorizante. Cada momento é crucial, pois a sobrevivência e o tesouro estão em jogo. Venha conosco e descubra o que está à espreita nas sombras. Prepare-se para uma experiência que vai te prender do começo ao fim. Meu nome é Jonathan, tenho 25 anos e já fui um caçador de tesouros. Digo já fui, porque depois da minha última aventura, eu não sei mais quanto dessa vida de caçadas estou disposto a continuar. Estou escrevendo isso vários meses após o ocorrido, e embora o tempo tenha passado, as cicatrizes ainda são recentes. A dor persiste, não apenas no corpo, mas também na mente. Não tenho dúvidas de que meu corpo eventualmente se curará, porque é isso que ele faz. Ele se regenera, cicatriza e, como muitos dizem, nos permite seguir em frente. É como um ciclo sem fim, machucado e cura repetidamente. Então, fisicamente, eu sei que vou melhorar, talvez com algumas marcas que ficarão para sempre. Mas as feridas mentais, bem, isso é outra história. Eu me considero sortudo se algum dia elas também cicatrizarem. Minha paixão por aventuras começou muito cedo. Quando eu tinha apenas 10 anos, meu tio me deu um detector de metais de presente no meu aniversário. Pode parecer uma piada para muitos, mas aquele presente mudou minha vida. Ele era o meu tio favorito, e desde pequeno eu queria ser igual a ele. Ele pilotava uma Harley Davidson Softail de 1990, com seu visual inconfundível, jaqueta de couro preta e óculos de sol espelhados. Sempre que ele vinha me visitar, trazia algo incrível e único, e o detector de metais foi um desses presentes. Claro, ele não me ajudou a encontrar uma namorada, como as que sempre pareciam acompanhá-lo, mas eu só tinha 10 anos, e naquela idade, isso pouco importava. Meu tio adorava a caça ao tesouro, e foi com ele que comecei a me aventurar. No verão, quando as aulas paravam e minha mãe não tinha quem cuidasse de mim, eu passava o dia com ele. Aos 10 anos, eu já achava que era velho demais para uma babá. E minha mãe, sabiamente, decidiu confiar em mim e deixar que eu passasse o tempo com meu tio. Ele me ensinou a usar o detector, e nossos primeiros destinos foram parques e campos de beisebol da cidade. Lembro das primeiras semanas, quando eu só encontrava tampinhas de refrigerante e garrafas de cerveja. Mas depois de um tempo, comecei a encontrar moedas. Pequenas moedas de 1 centavo. Mas para mim, era como achar um tesouro inestimável. A minha casa estava sempre suja de tanto cavar. Eu voltava imundo das aventuras, e minha mãe já estava acostumada a me ver chegar com as mãos cheias de moedas, todas cobertas de terra. Mas, para ser honesto, na maior parte das vezes, o que eu encontrava eram plugs enferrujados, pedaços de chumbo e fios desgastados. Mesmo assim, nada disso importava, porque eu guardava tudo como se fossem tesouros. Com o tempo, meu tio começou a me levar para caminhadas mais longas, explorando a floresta e lugares que, para ser sincero, eu não tinha certeza se podíamos entrar legalmente. Isso só tornava a experiência ainda mais emocionante para mim. Cada vez que adentrávamos uma área desconhecida, era como se estivéssemos desvendando os segredos do passado. Em uma dessas explorações, encontramos um antigo prédio em ruínas. Meu tio disse que aquilo tinha sido a cabana de um antigo contrabandista, e parecia ter mais de 100 anos. Ali, em meio à vegetação que havia tomado conta do lugar, eu tive o meu primeiro grande achado. Enterrado a cerca de 45 centímetros de profundidade, havia um jarro de vidro, quase intacto e cheio de moedas de prata. Elas estavam sob o que restava da cabana, que havia desaparecido quase por completo, exceto por uma pequena parte de uma parede. Naquele momento, pensei que estava rico. Mas mais importante do que o valor das moedas, foi o sentimento que me dominou ao desenterrar aquele tesouro. Ali, percebi que estava completamente viciado na caça ao tesouro. Depois desse dia, minha obsessão por detecção de metais só aumentou. Eu queria sair para explorar todos os dias. A cada nova expedição, minha expectativa crescia, esperando encontrar mais e mais tesouros escondidos sob a terra. Foi assim que passei o resto daquele verão, com uma excitação incessante de que a próxima grande descoberta estava a apenas uma escavação de distância. Nunca encontrei nada tão recompensador quanto aquele jarro de moedas de prata. Mas isso não me desanimou.
Continuei com a caça ao tesouro, embora de forma mais tranquila e menos obsessiva. Ao longo dos anos, outros hábitos que adquiri, como fumar cigarros, andar de moto, jogar sinuca e pôquer, foram abandonados. No entanto, a detecção de metais, essa eu nunca larguei. Sempre tive a sensação de que havia algo incrível lá fora, esperando para ser descoberto por mim. Algo que faria aquele jarro parecer insignificante. Aos 12 anos já havia deixado de lado a ideia infantil de encontrar o equivalente a Eldorado, e aos 14, minha visão de mim mesmo como Indiana Jones havia desaparecido. Mas mesmo assim, me contentar com explorações mais silenciosas não era tão ruim. Pelo menos, eu não precisava me preocupar com rivais envenenados, pedras gigantes esmagando meu caminho ou túmulos repletos de tesouros e cobras venenosas. Eu vivia em uma área rural, então tinha muito espaço para vagar e explorar. A maioria das pessoas não se importava em me dar permissão para investigar suas propriedades, e para minha surpresa, algumas até achavam interessante o que eu fazia. Alguns dos moradores mais velhos me seguiam durante minhas caçadas, e apesar da idade era claro que estavam tão empolgados quanto eu com as descobertas que fazíamos. Eles compartilhavam comigo suas histórias, e de certa forma, aquele momento de exploração se tornava um elo entre gerações. Cada moeda enferrujada, cada objeto esquecido pelo tempo, carregava consigo uma história, e isso me mantinha fascinado. A sensação de que embaixo da terra poderia haver algo ainda maior me impulsionava a continuar, mesmo que a próxima descoberta não fosse tão grandiosa quanto aquele jarro de moedas. Com o passar dos anos, o detector de metais ainda apitava, mas algo mudava. À medida que eu envelhecia, percebi que as pessoas começaram a ficar menos dispostas a me deixar explorar suas propriedades. Recebia olhares desconfiados, como se estivessem se perguntando por que um jovem da minha idade não tinha algo melhor ou mais produtivo para fazer. Com essa mudança, comecei a explorar as florestas e utilizar o detector onde eu quisesse, longe das perguntas e dos olhares curiosos. Após terminar o colégio, consegui um emprego em uma fábrica de pneus. Trabalhei durante o dia, mas acredite, passava 2/3 do meu tempo livre com o detector de metais nas mãos, como fazia quando criança. Mesmo tendo atualizado para um modelo mais moderno, a sensação era a mesma de quando eu tinha 10 anos. A empolgação de cada apito do detector, o suspense de escavar e descobrir o que estava enterrado. Em uma dessas buscas, encontrei um anel dos maçons. Foi um grande achado, algo raro e cheio de história. Em outra ocasião, encontrei um anel de noivado com um belo diamante. Quando mostrei para meu amigo Neil, ele sugeriu que eu vendesse esses itens, afinal, poderia ganhar um bom dinheiro. Mas eu não consegui me desfazer deles. Ao invés disso, limpei cada peça, coloquei em caixinhas de plástico transparente e as organizei na prateleira da sala de estar, onde poderia admirar minhas descobertas. Neil sempre me dizia que eu precisava de uma vida. Ele provavelmente estava certo. Mas, sendo sincero, eu sabia que ele também não tinha muito o que falar. Passava tempo suficiente comigo para que eu soubesse que não era o único que precisava de algo diferente. Seu pai, por exemplo, possuía cerca de 80 acres de terra. A maior parte era terreno montanhoso, coberto por árvores antigas e praticamente inutilizável. Eu nunca entendi por que o pai de Neil se apegava tanto àquela terra. Digo, por que não vender, já que ele nunca fazia nada com ela? Quando adolescente, eu nunca havia usado o detector de metais nas terras do pai de Neil. Mas tudo mudou quando Neil completou 21 anos. Seu pai lhe deu toda a propriedade, com a única condição de que ele nunca vendesse aquelas terras. 3 semanas depois, Neil me deu permissão para usar o detector nas proximidades das fundações de uma velha casa que havíamos encontrado anos antes, em meio à floresta. Ele disse que iria comigo naquela expedição. Aquele verão havia sido seco, sem muitas chuvas. O ar estava denso e sufocante, e as folhas e ervas daninhas da floresta estavam tão desidratadas que suas pontas já estavam secas e quebradiças, estalando sob nossos pés como se fossem milhares de unhas impacientes batendo contra o vidro. À medida que avançávamos pela floresta, o calor se tornava insuportável. Minhas roupas estavam encharcadas de suor, e rios escorriam pelo meu rosto e pescoço. Já após uns 40 minutos de caminhada e escalada, eu estava completamente exausto. Parecia que o cansaço não era só físico, mas atingia até minha alma. Por outro lado,
Neil, apesar de suar um pouco, ainda tinha bastante energia, rindo e conversando o tempo todo. Ele fazia pausas a cada poucos minutos para verificar se encontrava algum ginseng ao longo da trilha. Quando eu já estava quase desistindo, pronto para me sentar numa árvore morta que estava ali perto, Neil de repente me agarrou pelo braço e apontou para o chão. Ali, bem onde eu estava prestes a pisar, havia uma cobra preta, longa e grossa. Meu corpo congelou imediatamente e um pavor tomou conta de mim. Tive que lutar com todas as forças contra o impulso de sair correndo na direção oposta. Foi difícil, mas consegui recuar alguns metros, tomando uma distância segura. Enquanto eu tentava me recompor, Neil, sempre mais corajoso, pegou uma vara bifurcada e começou a cutucar a cobra, que permanecia imóvel. De repente, ele começou a rir e, num movimento rápido, ele agarrou a cobra pela parte de trás de sua cabeça, me deixando completamente atônito. A cena que se seguiu foi quase cômica, mas aterrorizante para mim. Quando Neil segurou a cobra pela cabeça, o réptil rapidamente se enrolou em seu braço, torcendo o corpo e chicoteando a cauda ao redor de seu pescoço. Aquele era o tipo de coisa que eu realmente não queria ter que lidar. Neil, por outro lado, parecia achar aquilo tudo hilário, especialmente ao ver o medo estampado no meu rosto. Eu, por minha vez, estava completamente tomado pelo pavor, a ponto de esquecer do calor e da exaustão. Tudo o que eu conseguia pensar era em correr o mais rápido possível para longe daquele bicho. Cada vez que olhava para trás e via a cobra ainda enrolada no braço dele, meu pânico aumentava. Até que numa curva mais fechada da trilha, eu simplesmente me joguei para dentro da floresta, sem me importar se iria me perder. O importante era me afastar o máximo possível daquele perigo rastejante. Olhando para trás, em vez de prestar atenção no chão, tropecei em algo duro e firme. Foi o bastante para me derrubar. Soltei um grito e caí no chão, enquanto meu detector de metais voou para longe, aterrissando em meio às ervas daninhas. Neil, percebendo o que havia acontecido, parou de rir imediatamente. Soltando a cobra de seu braço, ele a jogou de lado e correu para me ajudar. Eu, ainda ofegante e irritado, provavelmente inventei alguns palavrões novos para expressar minha frustração. Ele, por sua vez, se desculpava enquanto ria, tentando se recompor. No momento em que Neil tropeçou e caiu ao meu lado, nossos olhares se cruzaram e, sem controle, começamos a rir juntos. Naquele instante, toda a tensão desapareceu e estávamos bem novamente. Após nos levantarmos, demos uma olhada ao redor. Foi então que percebemos que havíamos chegado ao local das antigas fundações da casa. Aqui é onde costumava ser a casa, Neil disse, apontando para o que restava das estruturas. Pegando o detector de metais do chão, ele me entregou e disse para começar a usá-lo. Cerca de 10 minutos depois, o detector deu um apito. Desta vez, não era uma tampa de refrigerante, nem uma lata de alumínio. Com a pá em mãos, comecei a cavar na terra preta e rica, cerca de 20 centímetros de profundidade. Depois de alguns minutos cavando, finalmente encontramos algo. Uma pequena caixa de metal, parcialmente enterrada no solo. Ao retirar a sujeira que a cobria, notamos uma cruz de prata manchada no topo da caixa, parecendo feita à mão e extremamente antiga. A ferrugem havia selado as dobradiças e as bordas da tampa, tornando difícil abri-la. Passamos um bom tempo tentando soltá-la, o que acabou danificando um pouco a caixa, mas conseguimos. No entanto, o que encontramos dentro dela foi ainda mais intrigante. Dentro da caixa havia um pedaço de papel grosso, cuidadosamente dobrado. Não era um papel comum, como aqueles de cadernos ou impressoras, mas sim muito mais espesso e resistente. O tempo o havia tingido de um tom marrom amarelado, e ao segurá-lo, parecia extremamente frágil, como se pudesse se despedaçar a qualquer momento. Coloquei a caixa de lado e comecei a desdobrar o papel com cuidado. Para nossa surpresa, o que encontramos foi um mapa. Sim, um mapa antigo, que à primeira vista parecia ter entre 100 e 150 anos. Mas quanto mais o estudava, mais achava que ele poderia ser muito mais antigo. O cartógrafo que o desenhou claramente tinha habilidade, mas não era um profissional. O mapa mostrava o traçado de um rio, e ao segui-lo, percebemos que o local mapeado era da região em que estávamos. Havia um pequeno X marcado no topo de uma das montanhas, mas não era uma marca evidente, como se a pessoa que o desenhou quisesse que ele passasse despercebido. Abaixo do mapa, alguém havia escrito uma mensagem misteriosa. 7 montanhas claramente visíveis, uma ao fundo, as duas primeiras ATR e C na esquerda, C e S para o feito.
Por mais enigmática que fosse a frase, parecia que ela indicava a disposição de montanhas ao redor de um ponto específico. Ao analisarmos melhor, chegamos à conclusão de que a chave era alinhar-nos com uma montanha ao norte, com 2 montanhas ao sul, 2 a leste e 2 a oeste. A parte final da mensagem era ainda mais misteriosa. Selar o chão. As montanhas mantêm o segredo. Parecia que o mapa levava a um tesouro, ou algo muito importante enterrado sob o X. Com o mapa em mãos, decidimos tentar nos orientar pelo terreno e encontrar o local indicado. A marcação no mapa nos guiava para uma formação rochosa conhecida como a Face Careca, uma encosta íngreme e lisa, onde, segundo as lendas locais, alguém costumava se barbear nas manhãs de domingo. Depois de confirmar a localização aproximada, voltamos correndo para a fazenda de Neil, pegamos sua velha caminhonete Toyota e partimos em direção ao X. Ao contrário do que se vê nos filmes, onde o X marca o local exato e tudo parece acontecer de forma emocionante e cinematográfica, a realidade era muito mais complexa. Não havia um baú de tesouro brilhando sob nossos pés, mas o mistério estava apenas começando. Depois de aproximadamente 30 minutos dirigindo por uma estrada florestal antiga e esburacada, finalmente tivemos que parar a caminhonete e continuar a pé. Estávamos nos aproximando de um lugar conhecido por todos na região como California Fields Devils. As histórias locais sobre aquele local eram variadas, mas todas compartilhavam um certo ar de mistério e perigo. O X no nosso mapa indicava uma crista, além do terreno mais conhecido, e para chegar até lá teríamos que enfrentar uma subida árdua. O chão era predominantemente composto por areia solta, e a cada passo, nuvens de poeira subiam ao nosso redor, dificultando a respiração e a visão. A subida foi um verdadeiro desafio. Em muitos pontos, tivemos que nos agarrar a rochas expostas ou raízes de árvores retorcidas, que pareciam ser a única coisa a nos impedir de escorregar para trás. O calor era sufocante e o suor misturado à poeira formava uma camada de lama sobre a nossa pele. Ao nosso redor, a vegetação parecia morta, como se há muito tempo algo tivesse ocorrido ali, impedindo qualquer forma de vida de prosperar. As árvores estavam secas, os galhos pareciam estéreis, e o solo estava coberto por uma fina camada de cascalho solto. Quando finalmente chegamos a uma clareira na encosta, o cenário era ainda mais estranho. Parecia o centro de uma explosão antiga. Tudo estava queimado e enegrecido. Nada havia crescido ali há muito tempo. Não havia vestígios de vegetação, nem cinzas de árvores queimadas. Era apenas uma terra desolada, uma espécie de cicatriz deixada por um evento violento e desconhecido. O local emanava uma sensação de inquietação. Algo estava profundamente errado ali, como se a natureza tivesse sido expulsa à força e apenas um vazio tivesse permanecido. Enquanto observávamos ao redor, o silêncio foi quebrado apenas por o som distante de um rebanho de patos voando acima de nós. Eles mudaram bruscamente de direção ao passar pelo local, como se estivessem evitando algo. Era um comportamento estranho, algo que só vi em documentários sobre vulcões, quando os pássaros sentem estar prestes a acontecer. A atmosfera no local era pesada, quase sufocante. O calor parecia emanar do chão, que estava tingido de cinza, como se tivesse sido queimado em uma temperatura tão intensa que nada havia sobrado. Mas depois de toda aquela jornada, não estávamos prestes a desistir. Eu estava decidido a usar o detector de metais naquele solo estranho, e logo que o liguei, o aparelho emitiu um bip alto e claro, o mais forte que já tinha ouvido. O detector vibrava em minhas mãos enquanto eu passava a cabeça do aparelho de um lado para o outro, traçando a forma do objeto enterrado. Parecia ser algo grande, muito maior do que qualquer coisa que eu já tivesse encontrado. Na minha mente, a ideia de que talvez um carro inteiro estivesse enterrado ali começou a tomar forma. Neil, percebendo minha empolgação, me entregou uma pá dobrável que ele havia trazido do exército. Sem hesitar, começamos a cavar. Continuamos cavando com determinação, mas no início, a tarefa parecia um pouco complicada. Era como tentar quebrar uma pedra de sílex, com faíscas voando das pás a cada golpe que desferíamos no chão. A camada superior parecia resistente, como concreto velho e delgado, mas logo se desprendeu. Depois disso, o solo arenoso se tornou mais fácil de mover. No entanto, após cerca de 15 minutos de trabalho, percebi que o solo sob meus pés começava a se mover de maneira estranha, e o terror tomou conta de mim quando percebi que estava prestes a sofrer um deslizamento. O momento foi surreal.
Eu me vi caindo para o mais escuro, com minha pá pendurada no ar acima de mim, numa cena que poderia ter sido cômica, se não estivesse prestes a me chocar contra algo sólido. Felizmente, a queda foi de apenas cerca de 4,5 metros, e a areia que desabou à minha frente ajudou a amortecer um pouco o impacto. Contudo, ainda assim, consegui torcer o joelho e o cotovelo no processo. Acima de mim, o buraco se expandia e a areia continuava a descer. Neil, que estava ao meu lado, gritou enquanto o solo sob seus pés cedia, e ele também despencava em direção a uma ladeira a alguns metros de distância. Parece que o deslizamento de terra foi causado por um sistema de cavernas subterrâneas que existia em nosso local. Ambos estávamos atordoados, questionando como poderíamos sair daquela armadilha. Enquanto eu estudava as encostas de areia ao meu redor, tentava calcular o trabalho necessário para empilhar areia suficiente para alcançar a borda do buraco e sair dali. Neil estava paralisado ao meu lado, com uma expressão de espanto e a mandíbula caindo. Voltei-me para ele, preocupado se ele estava bem ou se havia se machucado ao cair. Então, no escuro, percebi algo que não esperava encontrar. As sombras revelaram contornos que pareciam formar uma caverna, e uma sensação de inquietação percorreu meu corpo. Olhando mais de perto, percebi que havia algo ali, escondido nas profundezas da escuridão. Algo que poderia muito bem ser parte do tesouro que estávamos procurando. A adrenalina disparou em meu corpo, e a dúvida deu lugar à curiosidade. Neil e eu trocamos olhares, e naquele momento a ideia de abandonar a busca não parecia uma opção. Em vez disso, decidimos explorar mais a fundo. Com o coração acelerado, preparei-me para o que quer que estivesse nos aguardando nas sombras. Um pouco além do alcance da luz solar, encontramos uma porta selada, ou algo parecido. Era uma abertura que parecia ter sido trancada com uma laje de concreto, com uma cruz gigante esculpida em seu centro. Ao nos aproximarmos, notamos que a abertura tinha apenas cerca de 1,5 metros de altura, o que sugeria que o espaço atrás dela seria ainda menor. Eu não conseguia deixar de pensar que alguém havia escondido seu tesouro atrás daquela laje de concreto. O que quer que estivesse ali, certamente valia uma fortuna, já que o homem teve tanto trabalho para ocultá-lo. Ao olhar para o concreto, percebi que a grande forma oblonga que meu detector de metais tinha identificado não parecia estar ali. A ansiedade começou a crescer dentro de mim. Eu me perguntava se realmente iria ficar rico ou pelo menos ganhar notoriedade pelo que encontrássemos ali. Usando nossas pás, começamos a romper o selo e a fazer alavanca na laje. Trabalhamos arduamente, mas logo o cansaço começou a cobrar seu preço. O dor no meu cotovelo e na minha perna se tornava insuportável, fazendo com que eu parasse frequentemente. Cada batida do meu coração parecia pulsar direto na dor, indo do meu cotovelo até o ombro. Enquanto eu descansava, Neil continuou a bater, cavar e raspar, dizendo que achava que a laje se movia. Tentei me levantar, usando a pá como um bastão improvisado. Me aproximei dele, ansioso para ver nosso tesouro. Finalmente, quando a laje começou a se mover, Neil fez uma força descomunal, cravando os pés no chão, enquanto as dobradiças enferrujadas rangiam. Ele começou a rir, cheio de excitação. Eu estava a apenas 2 passos dele quando a porta de concreto girou e se abriu uma fresta. A abertura era apenas uma fenda, talvez de 15 centímetros de largura, mas esses 15 centímetros foram suficientes para que um grito desgarrador ecoasse de dentro da caverna. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, a porta se abriu abruptamente, colidindo com a parede de rocha, emitindo um som ensurdecedor que reverberou por todo o meu corpo. A escuridão se formou no umbral e Neil recuou, ofegante. O que parecia ser uma sombra semiforme começou a tomar forma, avançando em alta velocidade na direção dele. Eu gritei não, e antes que a palavra estivesse completamente formada, percebi que estávamos em uma situação muito mais perigosa do que esperávamos. A adrenalina disparou em meu corpo, e a necessidade de reagir rapidamente se tornou a única coisa que importava. Neil, sem tempo para pensar, estava prestes a se tornar a presa de algo que nem mesmo conseguíamos imaginar. Neil já não era mais estranho, não houve sangue, nem gritos de terror, apenas um único grito abafado e o som de suas sapatilhas arrastando pequenas pedras sobre o chão de pedra antes de desaparecer. O único rastro que restou foi um punhado de fino pó branco que se remoinhou no ar. A negrura não parou, ela se lançou em minha direção e, instintivamente, eu me afastei, com os olhos semicerrados.
A coisa me atingiu com tanta força que eu caí 3 passos para o lado, batendo contra a parede de rocha ao lado da pequena porta. Uma dor ardente e insuportável irrompeu em meu ombro esquerdo, uma dor que eu nunca havia sentido antes. Quando olhei para baixo, o horror tomou conta de mim. Meu braço tinha desaparecido, arrancado pela criatura. A ferida estava cauterizada e apenas alguns fios de sangue escorriam. Eu gritei até desmaiar, consumido pelo terror de ver uma parte de mim sumir como se nunca tivesse existido. Quando finalmente acordei, a luz ainda brilhava lá fora, mas o sol parecia se mover na sombra do meu pequeno mundo. Tremendo, peguei meu telefone e liguei para o número de emergência. Tive que subir uma duna de areia em movimento para conseguir sinal, mas ao mesmo tempo estava fugindo do que poderia estar à espreita na escuridão. O que eu havia descoberto naquela montanha agora era um segredo perigoso, e eu desejava nunca ter encontrado aquele mapa. O que quer que tivéssemos liberado estava agora à solta, e às vezes ouço gritos distantes ressoando na floresta. Com o braço que perdi, fecho janelas e portas, me certificando de que estou seguro. Mas mesmo assim, o medo me mantém prisioneiro dentro de casa. As pessoas boas da cidade pensam que é depressão, que meu braço me deixou abatido, mas estão enganadas. É o medo que me consome, o medo do que a coisa pode fazer a mim ou a qualquer um que ouse se aventurar no desconhecido. Depois do que aconteceu, quem pode afirmar que a escuridão não voltará para me levar de volta? O que vivenciei não foi apenas um encontro aterrorizante, mas um lembrete de que há segredos sob as montanhas e lendas que nunca deveriam ter sido reveladas. Cada dia que passa fico mais ansioso e, mesmo em meio à luz, a sombra daquela experiência ainda paira sobre mim. A pergunta permanece: quando a escuridão retornará para me reclamar? E acima de tudo, quem estará seguro quando ela voltar? Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou da nossa jornada pela Montanha do Terror, não esqueça de compartilhar com amigos e familiares. Eles também merecem sentir essa adrenalina. Sua ajuda é fundamental para que mais pessoas conheçam essas histórias fascinantes. E agora, não perca o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Temos mais mistérios e aventuras esperando por você. Até a próxima!